Estamos de volta, mais um podcast da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, trazendo mais um convidado para trazer informações, do futebol de Rondônia, falar um pouquinho das atividades desse mundo do futebol que é movimentado aqui no estado de Rondônia. A gente esteve na semana passada aqui com o presidente do Ji-Paraná, o Zé Carlos, que falou da preparação do clube para a Copa do Brasil, campeonato estadual, como é que está toda aquela correria, para se organizar para ir bem na competição nacional. E hoje nós vamos receber o presidente do Genos, o Genos aqui de Porto Velho, Evaldo Silva, está aqui com a gente, justamente para falar de uma movimentação grande que ele fez aqui, aliás, que ele já faz há mais de 10 anos, tá? São quase 20 anos, ou ele vai me corrigir daqui a pouquinho, quantos anos de Copa Genos, uma das competições mais tradicionais aqui do estado de Rondônia e principalmente por envolver tanta garotada aí que sonha em ser jogador de futebol e dando os primeiros passos ali na Copa Genos. A gente vai receber o Evaldo primeiro nesse tema, mas claro que ele vai falar de outras circunstâncias também, do Genos, do Sub-11, do Sub-13. Mas Evaldo, primeiro eu quero agradecer a tua participação aqui no podcast da Federação, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, eu que agradeço a oportunidade de falar mais sobre o nosso futebol, sobre as nossas ações, sobre a Copa Genos, sobre o desenvolvimento do Esporte Clube Genos e estamos à disposição. Evaldo, eu vou começar para falar uma história aqui para quem não conhece, Eu tentei ser jogador de futebol lá no início dos anos 90, E joguei a Copa Genos, eu cheguei às semifinais da Copa Genos, eu acho que o Sub-17. Isso tudo, gente, eu estou falando para vocês para ver o tempo que tem da Copa Genos. E a Copa Genos, eu acredito que hoje, porque muitas competições amadores, Evaldo, morreram, ficaram pelo caminho. E a Copa Genos continua firme e forte e dessa vez com observador de clube grande do Brasil, Evaldo? Fábio, a Copa Genos, ela hoje pode ser considerada a maior competição de base em Rondônia. Nós realizamos a Copa Genos em 14 categorias, certo? Essa foi a 20ª edição, certo? Após o período do Covid, durante 3 anos, nós não conseguimos realizar e voltamos com toda a força agora. Realizamos a primeira etapa em 6 categorias e, como você sabe, era para ser a 24ª edição, ou seja, 24 anos. Como teve esse período 2000, 2002, pós-Covid, 2000 a gente não pôde realizar de forma alguma, 21 a gente ficou, digamos assim, meio travado e 22 a gente se organizou para voltar com toda a força. E esse ano a gente fez uma remodelagem na Copa Genos, expandimos para clubes de longe, vamos dizer assim. Tivemos uma etapa, uma fase no Vale do Guaporé, região de Costa Marques, Seringueiras, São Miguel do Guaporé e São Francisco, um grupo da categoria 17 anos. Tivemos o grupo também da região ali de Ariquemes, Cujubim, Candeias, certo? Que também aderiram muito bem à competição e convidamos uma forte equipe do Acre, de Rio Branco, para fazer parte das finais, certo? Ou seja, a Copa Genos transcendeu fronteiras agora nós já estamos, digamos assim, uma competição regionalizada. Inclusive havia a expectativa de vir uma equipe do Amazonas, mas aí teve um problema técnico com essa equipe, ela não pôde vir. Então, uma participação de mais de 3.000 atletas, mais de 160 equipes nessa fase, culminou com as finais aqui no estádio Aloysio Ferreira, dia 14, 15 e 16, onde tivemos também a grata satisfação de ter o observador técnico do Flamengo, observando a movimentação, conhecendo o nosso trabalho, nos dando, vamos dizer assim, know-how para conhecimento, para formação de novos valores. Durante o período que ele esteve aqui, 3 dias, nós conversamos bastante de como está essa questão de mercadológico. Nós, vamos dizer assim, o sonho de qualquer clube, de qualquer escolinha é projetar um atleta para um grande clube, mas tem todas as etapas a serem cumpridas e isso nós absorvemos dele, do Johnny Santos, e vamos passar a todos os diretores e técnicos das escolinhas para que a gente consiga
dar melhores condições e formação aos nossos atletas. Evaldo, a gente sabe que é muito complicado fazer futebol em Rondônia, tem muitas dificuldades. Como que o Genos torna isso possível, essa Copa, 20ª edição da Copa Genos? Tem parceiros, tem apoiadores? Fala um pouquinho dessa organização. As dificuldades, elas são imensas, né? Os primeiros grandes parceiros são as próprias entidades, os próprios clubes e as escolinhas, porque essa movimentação deles é que faz a competição ter esse sucesso. Depois, logicamente, nós temos já um know-how e graças a Deus, o nosso clube, o Genos, tem a parceria da VPEMA, da Vara de Penas e Medidas Alternativas do Tribunal de Justiça, certo? Temos a parceria da Federação de Futebol, certo? Que sempre está conosco nos nossos eventos. Agora, recente, tivemos a adesão também do deputado Ribeiro, que ele é vice-presidente da Comissão de Esportes da Assembleia. Ele aderiu à competição, contribuiu muito com a realização das finais, e também tivemos a parceria da Sejusel, certo? Da Sejusel, que trabalhou também muito bem para que a gente pudesse ter o estádio Aloysio Ferreira em condições dos jogos, e até trabalhando no processo das arbitragens também, que foi ofertada aos clubes das finais, certo? Então tem uma gama de parceiros, temos o Instituto Cicobi também, tivemos também na reta final a parceria da Escola Major Guapindaí. O diretor Célio Leandro cedeu a cozinha da escola para que nós pudéssemos fazer a alimentação de parte das delegações lá na escola, certo? Temos também a Rovema, que está conosco, temos a Del Motos, ou seja, tem todo vamos dizer assim, um grupo de apoiadores que estão conosco, é uma corrente, certo? Até uma palestrante nossa, a delegada Rosilei, ela fala que nós temos células implantadas em vários lugares e essas células, elas convergem para que tudo seja realizado com êxito. Também posso te dizer que, além do observador técnico do Flamengo, nós tivemos a presença da doutora Eulália Sombra, que veio de Brasília para avaliar a parte psicológica de vários atletas. A Eulália, ela é assistente social e ela trabalha também numa área da psicologia que é, digamos assim, de prevenção ao suicídio. Ela é suicidóloga. Então nós precisamos também trabalhar a saúde mental das pessoas, certo? E nós acreditamos muito que o esporte é a melhor ferramenta para que nós possamos dar melhor condição de vida a atletas, aos dirigentes e às famílias, né? Foi importante também ver as famílias participando, levando seus filhos aos jogos. Como é que o período que movimentou o futebol de base aqui em Rondônia, até no Acre, como você já citou, qual foi o período da Copa Genos? Essa competição ela foi realizada em 4 meses, certo? Foram 4 meses de disputas nas fases anteriores e culminou agora com as finais, certo? Nós tivemos baterias, grupos, chaves, jogos de ida, jogos de volta, até chegar aos 4 melhores de cada categoria da capital para confrontar os selecionados no interior e no Acre. Como que começou, hein, Evaldo? Fala um pouquinho da história, como é que você iniciou? Vamos montar uma categoria de base. Olha, a Copa Genos, lá atrás, nos idos de 1999, salvo engano, quando eu criei a competição, era só categoria adulto. Eu peguei os campeões de cada bairro na época, só na categoria adulto, e implantamos a Super Copa Genos, que aí com o tempo o pessoal, digamos assim, falava só Copa Genos, ninguém falava Supercopa e ficou Copa Genos, tá? Posteriormente, de 7 anos para cá, a gente resolveu, 7 não, muito mais de 7 anos, a partir da 5ª, 6ª edição da Copa Genos, nós resolvemos trabalhar, além do adulto, o Sub-20. Depois a gente implantou o Sub-17 e aí vem a cada ano implantando uma categoria, certo? Tanto que nos últimos 10 anos a gente faz em 14 categorias. Inclusive já foi pauta lá na CBF, em 2019, quando nós apresentamos o projeto do programa Renascendo pelo Esporte, que hoje agrega também a Copa Genos. O ex-diretor da CBF, Walter Feldman, disse para nós que essa poderia ser a maior competição de base no Brasil, porque são 7 categorias
envolve 7 categorias. O total de atletas envolvidos no ano inteiro é mais de 10 mil. E esse fomento aos atletas, digamos assim, ao iniciante é que é importante. Você tem uma ideia, Fábio, antes da criação do programa Renascendo pelo Esporte, aonde a Copa Gênesis está agregada, haviam escolinhas parando por falta de uma bola, certo? E hoje, com a parceria que nós temos com a VPEMA, a Vara de Penas e Medidas Alternativas, as bolas são confeccionadas dentro do sistema prisional, via Sejus, PPL. Então, as bolas, jogos de camisa, colete são entregues às escolinhas para que elas tenham melhores condições para trabalhar esses jovens, entendeu? Agregado a isso, vem as palestras, vem os cursos, vem várias ações sociais que a gente promove no bojo de todo esse trabalho. Esse é um programa que já vem sendo realizado há um bom tempo também, né? O programa Renascendo pelo Esporte ele foi implantado em 2 de abril de 1998. Lá em Vilhena começou. Quer dizer, o primeiro curso de qualificação e capacitação foi a primeira ação do programa Renascendo pelo Esporte, onde nós conseguimos, por meio do embaixador do Avaí, o Coronel Roberto, a vinda de 2 técnicos do Avaí para ministrar cursos de capacitação de técnicos. Fomos em 9 municípios e depois daí começou, entendeu? Aí expandiu a entrega de materiais, é importante. E é um movimento que não pode parar, ele tem que continuar. E como você falou, você já jogou Copa Gênesis. Sim. Quantos e quantos nós já formamos? O atual goleiro da seleção brasileira, sub-20, que está no Atlético Paranaense, ele também jogou Copa Gênesis, pelo R1 do Ronald, lá no campo do 13, entendeu? Então quantos atletas não já passaram, entendeu? O Micael, né? Isso. Então, atletas até que eu desconheço, que eu não sei o nome, mas o nosso intuito é justamente buscar ação, movimentação e que esses atletas possam desenvolver o que eles mais amam, que é o esporte, que é o futebol. E é importante frisar também, né, que tem esse cunho social, né, Valdo, que ali, o objetivo principal não é formar atleta, né, para ser um grande jogador e para um grande clube. Se vier, claro que é o lucro, vamos dizer assim, um garimpo, né, que é a Copa Gênesis, mas principalmente formar boas pessoas, né, bons cidadãos, bons filhos, bons pais, bons amigos, tirar um pouquinho dessa vivência para o mundo do crime e das drogas, que a gente sabe que tem muito jovem que infelizmente acaba sendo absorvido pela criminalidade, né? Exatamente, Fábio. É alvissareira essa questão. Veja bem, o trabalho realizado no programa Renascendo pelo Esporte, na Copa Gênesis, nos workshops, nas palestras, visa principalmente formar o cidadão para o bem, certo? Nós até explicamos para os atletas que nem todos vão ser grandes profissionais do futebol, mas eles podem, via esporte, via futebol, buscar exercer carreiras que eles serão, digamos assim, terão sucesso. Por exemplo, eu citei numa palestra uma vez, existem pintores de parede que são muito melhor profissionalmente do que até um advogado, do que um médico. Você tem que ser bom naquilo que você faz. E nós temos que deixar bem claro para todos eles, não criar ilusão que nem todos vão chegar, que o universo para aqueles grandes atletas é muito pequeno, certo? Mas que você tem que buscar a ascensão profissional em qualquer área, sendo que o esporte pode ser uma via de educação. Por exemplo, as pessoas não observam as coisas menores, vamos dizer assim, no esporte, esses jovens aprendem a ter horários definidos. O jogo está marcado para 8 horas, não é 8h15, eles já estão lá bem antes. Agora eu tenho que falar aqui, alguns professores até, digamos assim, atrasam. A gente tem até que tratar nas próximas reuniões que antes de começar a partida está marcada para 8 da manhã, um exemplo, 8, 9 horas. Então a equipe já tem que estar pronta lá bem antes. Alguns professores de escolinha, o jogo está marcado para as 9, aí ele entra em campo às 9h15, ou 9h15 não, que aí já pegou WO, 9h05, ainda para fazer a oração. Ele tem que fazer a oração antes, ele tem que dar a pré-eleção antes e naquele horário tem que entrar em campo, entendeu? Isso é uma coisa que a gente, é cultural, infelizmente, esses atrasos, mas que nós vamos trabalhar muito para evitar essas situações, né? Mas como eu tinha falado,
O esporte, ele disciplina os atletas. Eu tive relatos aí de pais, isso aí nós já sabemos, que eles disseram, rapaz, meu filho, quando é dia de jogo, ele me acorda 2 horas antes, entendeu? É muito bom. Ele não perde horário. Eles não perdem e assim, eles mesmos já sabem os horários, crianças de 9 anos, 8 anos já pedindo para ir para o estádio ou para ir para o campo de jogo, porque sabe que naquele dia, naquele horário tem os jogos deles. E isso é importante. Com certeza, Evaldo, é uma grande ação social que o Genos faz e sem dúvida nenhuma já é campeão há muitos anos e muitas vezes por essas ações, seja com o programa Renascer no Esporte, seja também com a Copa Genos e com outras realizações que o Genos promove aqui em Rondônia. Evaldo, quantos anos tem o Genos? O Genos ele foi criado por nós, eu e o Ednei, o saudoso Ednei, em 1991, né? A gente criou o Genos para jogar o campeonato amador do campo 13 de setembro. E em 91, como nós éramos jovens, vamos dizer assim, eu tinha acho que 19, 18 anos, até a associação não deixou que nós participássemos. Nós fomos participar do campeonato do bairro Marcos Freire. Certo. E lá Sagrão, a equipe que estava sendo criada, foi campeã invicta do campeonato do Marcos Freire. No ano seguinte a gente já disputou o campeonato do 13, né, do campo do 13, que aqui a tradição era 13 e AFA, 13 ali o Areal, uhum. Era a coqueluche, vamos dizer assim. E em 96 nós iniciamos as disputas das competições de base pela federação, sub-20 e sub-17, sagrando-se bicampeão estadual sub-20 e 17, e aí veio a luz, a ideia, nós já ganhamos tudo, na base, na época, né? Não tem mais o que ganhar, então tem que subir para o profissional. Então em 98 nós profissionalizamos o clube e desde então não paramos mais. O Genos é o único clube no estado que detém todos os títulos oficiais da federação. Entendeu? Então tem uma rica história, tem uma história de luta, de guerra, de vivência, de sofrimento, de alegrias, né? De superação, e nós não queremos deixar esse legado para trás. Nós vamos continuar trabalhando muito em prol dessa instituição que já está enraizada, que pode ser considerado o clube de maior torcida no estado, que tem uma torcida, o nosso lema é o mais querido da capital, né? É um clube que é conhecido no Brasil inteiro. Oi, Evaldo, essa demonstração de torcida que você citou agora veio depois daquele título, né, conquistado em Vilhena. Como acredito que ninguém esperava uma virada daquela histórica, que foi bater em rede nacional, Sport TV, Jornal Nacional, e depois veio a Copa do Brasil com aquele grande público no estádio Aloysio Ferreira, né? Aquilo ali foi um momento assim, ápice, que dá para você dizer que foi um dos melhores momentos que o Genos, o clube profissional, viveu? Aquele momento 2015, 2016 realmente foi um grande momento, certo? Antes disso, em 2009, nós fomos vice-campeão estadual também contra o VEC, né? Também, exato. E contra o Guajará também, só para... Contra o Guajará em 2000. Nós já fomos 4 vezes vice-campeão. Exato. quatro doloridos, né? E em 2009, para você ter uma ideia, o estádio lotou, foi ali que realmente enraizou a torcida. Ali foi uma grande surpresa para nós. Na oportunidade, até no jogo contra o VEC aqui da final, nós conseguimos colocar um trio elétrico na pista do estádio Aloysio Ferreira. Pena que em 2009 não tinha esse movimento de internet, Facebook, Instagram, essas coisas, né? E são poucos os registros, certo? Mas o estádio lotado, né? E aí depois a gente continuou nessa ascensão, culminando com em 2015 a gente havia disputado o campeonato estadual de 2014, estadual não, o brasileiro da Série D 2014, com uma base toda formada em parceria com o Cabral, da Cabral Contabilidade. O time foi bem naquela Série D e aproveitamos essa base para 2015, junto com os atletas que vieram do Paraná, e deu liga. A gente deu uma arrancada no segundo turno, vencemos o VEC no segundo turno e depois nas finais, e lá em Vilhena, que foi um negócio espetacular, né? Que a gente saiu perdendo e virou o jogo, ou seja, foi realmente uma grande emoção. E aí eu deixo até uma situação, alguém pode dizer assim, mas o Genos com todo esse tempo tem um título estadual profissional. Gente, nunca foi fácil
conquistar títulos em Rondônia. Se tem clubes que tem 1 ou 2 ou 3, mérito, parabéns. Eu quero ver a longevidade. Eu conheço clubes aqui, nós temos histórico aqui de clubes que conquistaram 5, 6, 7 títulos, mas hoje não existem mais, entendeu? Porque o nosso trabalho transcende, o nosso trabalho é para enraizar o clube, certo? E continuamos. E também aproveito o ensejo para fazer, digamos assim, uma colocação. Se houver alguém que queira aderir à nossa diretoria, que queira investir, que queira trabalhar conosco, venha. Se quiser até assumir a presidência, não tem problema algum. Chega com um plano de trabalho, com investimentos palpáveis e sérios, que eu vou só para o conselho e continuo fazendo o trabalho social que a gente sempre faz, certo? Porque existe também, Fábio, uma discriminação muito grande. O Gêmeos, ele não nasceu em berço esplêndido, ele não é um clube que veio de grandes empresários, ele veio da ideia de 2 jovens, eu e o Ednei, o saudoso Ednei. Eu sou um comerciante, né, que tenho bons acessos, tenho excelentes acessos e por isso a gente continua tocando isso aí, certo? Agora, lógico, existe um radicalismo, a torcida tem uma parte que é meio radical, mas isso é um bom sinal, porque só é cobrado quem realmente tem torcida. Nós não somos modinha, nós temos torcida mesmo. A torcida quer ver o clube sempre vencendo. Então, eu aproveito mais uma vez para enfatizar, se tiver alguém, algum empresário, alguém que tenha condições de vir aderir com um projeto viável, um projeto sólido, nos procure, não tem problema algum. É importante, né, Valdo, isso porque o Gêmeos também vai caminhar, né, que é preciso dar continuidade para o projeto, para a instituição aqui em Porto Velho. Isso que você falou é muito importante de enraizar o clube. Eu acredito que hoje nós temos o quê, Valdo? O Ji-Paraná, o Gêmeos... O Cacoal. Que são os 3 clubes mais são raiz. Os clubes tradicionais, né, de Rondônia. Exato. Né? Torço pela volta do VEC, o antigo, que o VEC também tinha uma tradição muito grande, né? Tinha o Ariquemes também, o Ariquemes, né? Bicampeão também. Então, o que faz o futebol enraizar é isso, é a longevidade, certo? Nós vemos aí, já temos clubes no Brasil centenários, né? Fico feliz, até dar um exemplo, lá em Manaus, por exemplo, no Amazonas, fico feliz que o Nacional está voltando. O Nacional em Manaus tem grande tradição. E está brigando aí para seguir na Série D, né? No Acre e Rio Branco também, que são clubes tradicionais, certo? Que precisam reviver. Vou até falar uma coisa polêmica agora, que a gente pauta, com certeza, de discussão. Hoje nós estamos vendo clubes novos, empresas entrando, mas eles não têm torcida, entendeu? Eles são clubes de investidores que vêm para investir no futebol. Mérito, parabéns, mas não são clubes de torcida. Então nós temos que trabalhar uma legislação que resgate os clubes tradicionais. Aquele que o torcedor tem orgulho de vestir a camisa, que veste a camisa. Nós temos que trabalhar isso e não deixar que esses clubes definem. Nós temos N clubes aqui em Rondônia mesmo que pararam. Clubes tradicionais. Exato. Que não voltam mais, pelo que alguns diretores falaram, né? Até porque a legislação tem que ser discutida para melhorar as condições dos clubes da periferia do futebol. Periferia que eu diga, da região norte, os menores, vamos dizer assim, da região nordeste, alguns do nordeste, até os menores do sul. Hoje a gente tem que ver que a carga tributária nossa percentual é igual a de um grande clube e nós temos que ter incentivo fiscal, incentivos esportivos para que nós possamos continuar. Aqui dirigente não ganha salário, aqui dirigente não tem essa condição, o dirigente tira do bolso para manter seu clube. Então nós temos que buscar formas legais para que a gente continue esse trabalho. Importante frisar isso, né? Porque já tem bastante dificuldade de logística, de transporte, né? Aqui em Rondônia, né, Evaldo? Trazer jogadores de outras regiões, também competir com outros campeonatos, né? Tem todo um cenário ali de dificuldades. Eu acredito que não tem nada fácil, né, Evaldo, nesse cenário. Não tem. Agora você falou mesmo, a dificuldade de transporte. Nós, graças a Deus, temos uma parceria há mais de 15 anos com a empresa Eucatur, que sem essa logística da Eucatur, a coisa ficaria quase que impossível, né, de trabalhar essa logística. Agora mesmo eu estou super feliz que a nossa equipe Sub-11 e Sub-13 está disputando o estadual lá em Vilhena. Você sabe o que é 700 quilômetros? Né? Você sabe que seria fretar um ônibus que dá no mínimo R$12.000 para levar esses jovens? A parceria que nós temos com a Eucatur nas categorias de base nos dá um desconto hiper especial.
para levar esses atletas, entendeu? Quase abaixo, 60% de desconto o fretamento, praticamente a gente paga só o combustível, certo? Isso é importante, uma empresa que acredita e que investe. É uma das poucas, né, Valdo? Uma das poucas. Uma das poucas, que isso também está há muito tempo já no futebol, verdade, né? Já teve época dela patrocinar todos os clubes de Rondônia, né? E depois do Covid, logicamente, a coisa ficou mais difícil para todo mundo. Pra todos. Mas eu parabenizo mais uma vez a empresa Eucatu por acreditar no investimento de Rondônia, no crescimento de Rondônia e investir no esporte. Você falou do Sub-11, Sub-13, importante também, né, Valdo, essas competições estaduais, apesar de todas essas dificuldades, aí o Natal, um dos vice-presidentes da federação, organizando, tomando a frente, conseguiu parceiros e, se eu não me engano, são cerca de 450 atletas ali de 11 a 13 anos em Vilhena. É importante também essa movimentação, né, Valdo? Não tenha dúvida. Como eu falei, a vinda também do observador do Flamengo, que é um técnico formado, nos deu uma luz também. Essas competições têm que começar muito cedo mesmo. Os atletas começam a sua formação para ascender até o profissional já do sub-9, entendeu? Nos grandes centros. Então essas competições agora, o 11 e o 13, são importantíssimas. Eu vi ainda há pouco uma foto de um atleta nosso ali de joelhos no campo, do sub-11. Quer dizer, ele estava num momento de oração, o garotinho ajoelhado no campo. E ali para ele aquilo é a Copa do Mundo dele, entendeu? É a Copa do Mundo nossa. Isso é importante demais. Então eu quero aqui parabenizar o Natal Jacob, né, vice-presidente da federação, pelo grande trabalho que ele vem fazendo também nas bases de Rondônia. Isso é importantíssimo. É importante que essas ações se multipliquem, né? Como a Copa Júnior do São Paulo, que tem um grande exemplo aí por ser uma das maiores da América Latina. Nós temos aqui a Copa Gênesis, nós temos as competições de base e não ficam muito distante não, viu? Claro que guardadas as proporções, né? São eventos que movimentam a garotada que sonha em chegar a ser campeão, ser um jogador profissional, mas principalmente, como a gente falou, que se tornem boas pessoas, que sejam pessoas do bem, bons profissionais. Esse que é o ponto principal. O Evaldo, para a gente encerrar, tá até já esgotando nosso tempo aqui, o papo vai indo e a gente nem percebe. Para quem está acompanhando a gente agora, o Gênesis tem alguns nomes, né? Eu não consigo aqui lembrar, você disse que não, tem alguns que talvez você nem saiba que passou pela Copa Gênesis, mas tem um muito famoso que é o Elcinho, né? Tu consegue lembrar de jogadores aí que despontaram mundo afora, ou futebol profissional também, que passaram pelo Gênesis? Olha, o Elcinho é o maior expoente até agora do futebol de Rondônia, né? Um atleta que ficou 9 anos conosco, né? Disputou 2 Copas São Paulo, disputou o Campeonato Brasileiro da Série D, disputou estadual, né? E conseguiu sucesso e a ascensão no profissional, sendo hoje e continuou, né? Continuou, Vasco da Gama, exato, futebol passou pelo Figueirense, Vasco da Gama, entendeu? O CRB de Alagoas, exato. Remo do Pará, tudo isso foram processos para ele chegar onde ele está, certo? Temos também um que muitas vezes não é lembrado, o Pemasa. O Pemasa é um atacante que está fazendo a carreira dele no Oriente Médio, na Líbia. Olha só. E ele começou no Gênesis em 2014, na Série D, já com 23 anos, quando nós o profissionalizamos. Ele era um atleta da Cabral Contabilidade, veio e conseguiu fazer sua ascensão, entendeu? E hoje está vivendo do futebol. E hoje está lá vivendo do futebol e conseguiu a ascensão, né? Então tem muitos exemplos que a gente, assim, de momento, são tantos que a gente até se perde, exato, entendeu? Mas eu quero também aproveitar e mais uma vez agradecer as empresas, as entidades que estão conosco. É o caso da VEPEMA, Tribunal de Justiça, da Eucatu, a Federação de Futebol, o Instituto Cicobi, a Rovema, Fé Comércio e o Sesc, a Desmonza, a Delmotos, a Sejus, pelo programa Pintando a Liberdade. Assim como outros que no momento a gente, digamos assim, não falou, mas que gradativamente nós vamos sempre lembrando. E o Gênesis continua aberto, né, Valdo? Aí, como você frisou, para quem quiser fazer parte desse projeto, contribuir e levar à frente também, o Gênesis está à disposição para ouvir. Está à disposição, né? Porque o Gênesis hoje ele faz parte já da cultura de Rondônia. Quando nós criamos o Gênesis, a gente buscou até o nome para valorizar tudo. O nome Gênesis vem do grego Ginos, que significa família.
O escudo do Gêmeos é o Forte Príncipe da Beira, as 3 caixas d'água, 2 grandes símbolos do nosso estado, né, do estado e da capital. E as cores representam tudo que remete à nossa história. O grená representa o sangue derramado para a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, o amarelo o ouro de Rondônia, o preto a cassiterita, o branco o latex da borracha, certo? E o azul, porque o hino de Rondônia diz: azul, nosso céu é sempre azul. Então o Gêmeos é um clube raiz, é um clube nosso, da nossa terra. Tá aí, bate-papo muito legal, muito interessante com Evaldo Silva, presidente do Gêmeos, trazendo bastante informação para a gente desse clube que, como ele disse, já está enraizado e não tenham dúvida disso, é um dos clubes mais tradicionais aqui do futebol profissional de Rondônia, fazendo um grande trabalho, um belo e bonito trabalho nas divisões de base e também um trabalho social, e a gente torce, claro, que isso continue por muitos anos, porque só faz bem ao futebol de Rondônia, só faz bem à sociedade rondoniense e, claro, ao Brasil. Evaldo, muito obrigado pela tua participação, espero que você venha outras vezes aqui também trazer mais notícias do Gêmeos e informações do futebol rondoniense. Eu que agradeço, Fábio, esse espaço, né, importante, e faço votos que a gente continue sempre trabalhando em prol do desenvolvimento esportivo, que o futebol de Rondônia cresça e consiga alcançar êxito. Tá aí, sei que o papo ficou bom, foi bacana, mas o tempo encurtou e o Evaldo volta outras vezes para trazer mais novidades para a gente. Muito obrigado pela tua atenção até agora e a gente fica aqui te aguardando a próxima oportunidade. Tchau, tchau!